Carlos Daniel avista Luciano diante de sua casa e questiona sua presença. Luciano mente dizendo que veio buscar Leda. Quando Carlos Daniel pergunta se ele é amigo dela, ele confirma e afirma que combinaram de se encontrar ali naquele horário. Chico aparece e desmente, garantindo que Leda não esteve na casa naquele dia. No quarto, Paulina sente repulsa ao ler o diário de Paola e admite para si mesma o quanto é difícil viver como ela. Lalinha chega para avisar que Leda está novamente ao telefone. Luciano, tentando disfarçar, diz a Carlos Daniel e Chico que Leda pode ter tido um imprevisto, pede desculpas por estacionar em frente ao portão e se despede. Paulina se recusa a atender a ligação de Leda. Lalinha pergunta se deve avisar Carlos Daniel, já que Leda quer apenas confirmar se pode levar Luciano para apresentá-lo. Paulina impede, dizendo que atenderá Leda em outra ocasião. Leda pede que Lalinha informe Carlos Daniel e Paola sobre sua visita à noite. Lalinha transmite o recado a Carlos Daniel, acrescentando que Leda virá acompanhada. No quarto, Paulina reflete sobre o desprezo de Rodrigo, Stephanie e Willy, mas se consola ao pensar que Carlos Daniel a ama. No entanto, sabe que ele é proibido e depois fica surpresa com a chegada de Carlos Daniel em seu quarto. Enquanto isso, Luciano envia uma carta endereçada a Paulina. Paulina avisa Carlos Daniel que ele terá de receber Leda sozinho, pois pretende descansar. Ele menciona que Leda deve vir acompanhada, deixando Paulina inquieta. Carlos Daniel ressalta que ele e Leda não estarão a sós e Paulina reafirma sua confiança nele. Ele retribui o gesto e sugere que, caso ela descanse bem, gostaria de vê-la à noite. No entanto, Paulina insiste que precisa recuperar as energias para acordar cedo e ir à fábrica. Surpreso, Carlos Daniel lembra que Rodrigo não quer vê-la lá. Determinada, Paulina afirma que, com ou sem a aprovação de Rodrigo, frequentará a fábrica diariamente. À noite, Leda chega sozinha à mansão. Lalinha pergunta sobre o amigo e Leda explica que preferiu conversar com Carlos Daniel antes de apresentá-lo. Ela garante não ter esquecido de Lalinha, que irônica responde que prometer não custa nada, mas dar é que significa perder. Nesse momento, Stephanie aparece e pede que Lalinha avise a Carlos Daniel sobre a chegada de Leda. Leda também solicita que avise Paola. Stephanie comenta com Leda que Paola quer salvar a fábrica para continuar levando a vida que sempre teve. Paulina coloca Lisete para dormir e depois é informada da chegada de Leda, mas diz que está cansada e não poderá recebê-la. Ao saber que ela veio sozinha, mantém sua decisão. Enquanto isso, na sala, Carlos Daniel é recebido por Leda com um selinho. Stephanie resolve deixá-los a sós. Leda elogia a beleza de Carlos Daniel como sempre, que atribui sua aparência ao sofrimento e se afasta para servir um uísque, sugerindo que Leda precisa se casar. Ela confessa que o homem que deseja não corresponde a seus sentimentos, mas ainda mantém esperanças. Lalinha insiste para que Paulina desça em peça que a lambisgoia roube seu marido. Leda provoca Carlos Daniel, afirmando que se tivesse se casado com ela não teria problemas na fábrica. Ele rebate dizendo que os desafios da empresa não têm relação com sua esposa e que jamais aceitaria a fortuna de Leda. Ela, porém, sugere que tudo depende do carinho com que o dinheiro fosse oferecido. Carlos Daniel elogia sua beleza e Leda comenta que Paola ficaria enciumada se ouvisse isso. Ele, no entanto, afirma que Paola está cada vez mais distante, apesar de parecer amá-lo mais do que nunca. Leda não esconde seu desejo de que ele se divorcie. Lalinha observa Leda beijando Carlos Daniel e corre para contar a Paulina, despertando seu ciúme. Carlos Daniel confessa a Leda que preferia a Paola como era antes, alegre, fútil e apaixonada. Leda pergunta se Paola pretende lhe dar um filho e ele revela que há tempos eles não têm intimidade. Explica que Paola esteve em tratamento em Houston e que sua condição é delicada. Embora a esposa não revele qual é sua doença, ele respeita seu silêncio. Leda sugere que Carlos Daniel precisa de outra mulher e ele responde que se quisesse não lhe faltariam opções. Leda então o convida para o jardim. Enquanto caminham para fora, Paulina surge na escada e decide acompanhá-los. Enquanto isso, vovó Piedade comemora mais uma vitória nas cartas contra Chico. Ao ser questionada sobre a fábrica, garante que sob a gestão da nova Paola, ela não demorará a se reerguer. Leda está entediada e propõe organizar uma festa. Paulina, porém, descarta a ideia, dizendo que o momento familiar não permite comemorações. Carlos Daniel, por outro lado, não se opõe, pois deseja que Paola recupere a alegria.
Leda comenta que ele disse que Paola mudou, mas Paulina afirma que continua a mesma, apenas mais sensata. Leda adverte que quando um homem se casa com um certo tipo de mulher é porque a prefere daquela forma e se ela muda pode perder seu encanto e levar ao divórcio. Paulina rebate afirmando que isso só aconteceria se Carlos Daniel a amasse muito pouco. Leda relembra o dia em que foram à praia e Carlos Daniel enlouqueceu correndo atrás de Paola pela areia. Nervosa, Paulina responde que é melhor esquecer esse episódio. Carlos Daniel a beija no rosto e admite que não esquece o quanto Paola o provocava, por isso a perseguia tanto. Com medo de ser descoberta, Paulina decide se retirar e Leda percebe que ela teme Carlos Daniel. Embriagado, ele exige que Paola fique e ouça tudo o que ele tem guardado dentro de si. Vovó Piedade confidencia a Chico que Paola não é quem aparenta ser, mas sim outra mulher. Carlos Daniel confronta Paulina sobre a falta de proximidade no casamento, reclamando que ultimamente qualquer coisa parece perturbá-la e assustá-la. Ainda assim, ele ressalta que ela é capaz de carregar sozinha os problemas da família Bracho e assumir a administração dos negócios. Em meio às lágrimas, Paulina afirma que ele está se tornando insuportável. Leda intervém justificando que essa é apenas a maneira dele aliviar suas frustrações. Carlos Daniel menciona que Rodrigo pretende deixar a fábrica por causa de Paola, alegando que na família Bracho as mulheres continuam sendo mulheres. Paulina, intrigada, questiona o que então seriam os homens daquela família. Enfurecido, Carlos Daniel rebate, perguntando o que ela pensa sobre eles. Leda decide ir embora e pede a Carlos Daniel que a acompanhe de carro para não precisar ir sozinha. Ele aceita. Paulina insinua que Carlos Daniel pode muito bem passar a noite na casa de Leda. Aborrecida, ela acusa Carlos Daniel de estar cada vez mais agressivo e avisa que não aceitará mais insultos, dá as costas e se retira. Leda, por sua vez, sugere que Carlos Daniel deixe Paola por conta própria. Chico não compreende o que vovó Piedade quer dizer sobre Paola e ela explica que a mulher que está ali não é a verdadeira, mas sim alguém que assumiu seu lugar, o que para ela é um grande alívio. Surpreso, Chico se pergunta como podem ser tão idênticas. Vovó Piedade promete explicar melhor em outro momento, mas pede que ele mantenha segredo. Paulina se angustia ao imaginar que Leda e Carlos Daniel estejam juntos, pois vê nela a mesma ousadia de Paola. Ela confessa que naquele instante adoraria ser Paola. No apartamento, Leda procura Luciano em seu quarto e avisa que quer apresentá-lo a Carlos Daniel. No entanto, ele prefere deixar para depois e sugere que Leda aproveite a noite. Logo depois, Leda informa Carlos Daniel que Luciano já foi dormir. Ele imediatamente desconfia que seja o mesmo homem que esteve em sua casa à procura de Leda, o que a deixa inquieta. Na manhã seguinte, Carlos Daniel retorna para casa. Stephanie percebe que ele ainda veste as mesmas roupas do dia anterior e, ao questioná-lo, ele admite que passou a noite na casa de Leda. Com um sorriso sarcástico, Stephanie reflete dizendo que agora sim as duas vagabundas estão cara a cara. Paulina revela a Lalinha que teve uma noite difícil e pergunta sobre Carlos Daniel. Lalinha responde que ele não desceu para o café da manhã e quer saber se ela pretende ir à fábrica. Paulina hesita e diz que ainda não decidiu. Pouco depois, Carlos Daniel bate à porta do quarto e Paulina pede para ficar a sós com ele. Paulina encara Carlos Daniel e pergunta o que ele ainda espera dela depois da noite anterior. Ele admite que perde o controle quando bebe. Paulina rebate afirmando que nesses momentos ele se permite dizer tudo o que reprime quando está sóbrio. Arrependido, Carlos Daniel pede desculpas pelo que disse e por ter dormido na casa de Leda, deixando Paulina incrédula. Enquanto isso, vovó Piedade questiona Stephanie se ela vai à igreja e acusa de hipocrisia. Stephanie se defende, alegando que tem respeito por Deus. Vovó Piedade, porém, retruca, dizendo que ela vive em pecado, tanto pelo que fala quanto pelos pensamentos que alimenta. Indignada, Stephanie afirma que se há alguém em pecado, esse alguém é Carlos Daniel, por ter passado a noite no apartamento de Leda. Carlos Daniel tenta se explicar, mas Paulina se recusa a ouvir qualquer justificativa. Ele admite que foi um tolo ao agir daquela forma e avisa que tomará um banho antes de descansar um pouco. No entanto, Paulina exige que ele tome banho, se alimente e vá para a fábrica com ela. Carlos Daniel insiste que não reconhece mais sua esposa. Paulina confirma que ele realmente não pode enxergar nela a mesma Paola do passado, pois essa mulher diante dele é outra, e pede que ao menos por um tempo ele esqueça quem Paola costumava ser. Piedade pergunta a Stephanie se ela está satisfeita por Carlos Daniel ter passado a noite com Leda.
Stephanie responde que Paola está apenas provando do próprio veneno, mas Piedade insiste que essa Paola não tem culpa, pois foi a outra quem lhe tomou o marido. Mesmo assim, Stephanie garante que essa nova Paola continua sendo a mesma oportunista de sempre. Piedade repreende Stephanie, acusando-a de agir de forma ridícula e de desprezar o próprio marido, além de ser uma mulher amarga que nunca soube sorrir. Leda confronta Luciano, querendo saber que história é essa de ele ter ido até a casa dos Brátios à sua procura. Vovó Piedade percebe que Paulina está abatida e menciona que já sabe que Carlos Daniel dormiu no apartamento de Leda. Luciano mente para Leda, alegando que estava passando pela casa dos Brátios e ficou curioso para conhecer Paola. Em tom provocativo, ele pergunta o que ganharia se conseguisse conquistar Paola Brátil. Piedade diz a Paulina que não acredita que seu neto tenha sido infiel, mas Paulina garante que isso não lhe tira o sono. Piedade insiste que apesar de Leda sempre correr atrás de Carlos Daniel, ele sempre foi perdidamente apaixonado pela outra Paola. Surpresa, Paulina afirma que ela é Paola. Dona Piedade esclarece que se refere à Paola de antes, muito diferente da mulher nobre e digna que ela se tornou. Paulina afirma que Carlos Daniel gosta da antiga Paola, a divertida, a falsa sedutora. Piedade sugere que ela dê tempo a ele, pois com o passar dos dias ele se acostumará com a nova Paola e acabará se apaixonando por ela. Piedade ainda ressalta que a outra Paola nunca amou Carlos Daniel da maneira como essa nova Paola o ama. Paulina fica sem palavras e nesse momento Lalinha interrompe para avisar que Carlos Daniel ainda está dormindo. Piedade incentiva a Paulina a ir acordá-lo e quando ela se dirige ao quarto, Piedade sorri com malícia. Paulina entra no quarto e puxa as cobertas de Carlos Daniel, lembrando de que haviam combinado de ir juntos para a fábrica. Enquanto isso, Leda pede que Luciano seduza Paola e a convença a viajar com ele por alguns dias, prometendo que se conseguir o recompensará com tudo o que desejar. Irritada, Paulina adverte Carlos Daniel para não lhe dar motivos para acreditar que ele é um irresponsável e indiferente aos filhos, ao lar e à esposa. Ela avisa que se precisar chamá-lo novamente desistirá de tudo, partindo para bem longe onde possa se arrepender por ter mudado e não precise sentir vergonha dele. No corredor, Stephanie provoca Paulina perguntando se ela sabe onde e com quem seu marido esteve. Paulina responde que ele dormiu no apartamento de Leda, mas afirma não se importar. Leda questiona Luciano sobre como Paola pode ter mudado tanto em tão pouco tempo. Ele defende que essa transformação é possível. Leda se sente culpada pelo que aconteceu na noite anterior, pois provocou Carlos Daniel. Ela conta que Paola permitiu que Carlos Daniel acompanhasse até o apartamento, algo que antes jamais aceitaria, mas garante que nada aconteceu entre eles. Stephanie provoca a Paulina novamente, perguntando se ela não teme que algo tenha ocorrido entre Carlos Daniel e Leda, mas Paulina responde com confiança, afirmando que não tem dúvidas sobre si mesma. Stephanie acredita que após a bebedeira, Carlos Daniel não irá à fábrica. No entanto, Paulina assegura que ele irá e que ela o acompanhará. Surpresa, Stephanie questiona se Paulina está insistindo nisso apenas para que Rodrigo se afaste. Paulina responde que Rodrigo sairá porque é um covarde. Stephanie concorda com Rodrigo e acusa Paulina de estar colocando os irmãos um contra o outro. No entanto, Paulina declara que fará o possível, ainda que com poucas chances, para salvar a fábrica Brátil. Ela alerta que quando chegar o momento, Stephanie e Willie também terão que trabalhar. Com sarcasmo, Stephanie diz que só trabalhará depois de ver Paola dando o exemplo. Paulina, sem se abalar, responde que já está trabalhando e muito. Ela garante que a fábrica Brátil sairá da crise graças à renovação de ideias e promete conseguir um empréstimo para garantir sua recuperação. Carlos Daniel aparece pronto para o trabalho e Paulina o acompanha de braços dados. Em Monte Carlo, Paola acorda confusa e o médico explica o que ocorreu. Paola lembra-se do acidente e pergunta se ficará com cicatrizes. O médico assegura que não, mas destaca que o mais importante é que ela sobreviveu. Alguns dias depois, a família Brátil e seus funcionários se reúnem para comemorar o aniversário da fábrica com um banquete. Vovó Piedade se dirige aos empregados, afirmando que a principal preocupação dos Brátios é garantir que eles não percam o sustento, especialmente com aqueles que estão com eles há tanto tempo. Ela é calorosamente recebida pelos colaboradores. Piedade, como matriarca, pede aos seus que salvem a fábrica, pois não quer morrer sem vê-la prosperar novamente. Rock, no entanto, não se deixa tocar pelas palavras e se recusa a participar da celebração.
Vovó Piedade promete que este não será o último banquete e pede que a música comece enquanto todos compartilham a refeição. Em outro momento, Willy circula pela fábrica enquanto Leandro informa Paulina que estão avançando com os pedidos. Paulina expressa sua gratidão a Leandro pela ajuda e pela organização do banquete. Ela então recebe uma ligação da Secretaria de Comunicação e se entusiasma com a proposta de vender uma parte do terreno da fábrica, mas avisa que precisará consultar todos os brátios. Willy comunica a Stephanie que a fábrica está salva graças a Paola. Nesse meio tempo, Paulina tenta animar Carlos Daniel, que se compromete em conversar com Rodrigo sobre a venda do terreno, alertando que o dinheiro será apenas uma solução temporária. Paulina concorda com vovó Piedade ao dizer que os brátios dessa geração não têm o espírito comercial necessário. Carlos Daniel, exausto das críticas, não quer mais ouvir. Paulina afirma que sem a ajuda dele seguirá em frente e provará que Paola Bratio não é apenas uma imagem decorativa, mas uma mulher forte e capaz de vencer. Stephanie se recusa a acreditar que Paola tenha feito algo bom pela fábrica, mas Willy explica que todos os trabalhadores voltaram a trabalhar, até mesmo Roque, que antes a desprezava. Ele ressalta também o papel fundamental de Leandro. Stephanie então questiona se Paola tem amantes até mesmo entre os trabalhadores da fábrica e Willy responde que ela está buscando pessoas que possam salvar a empresa. Stephanie dispara que todos os homens são iguais, o que faz Willy rir com desdém. Paulina revela a Carlos Daniel seus planos de procurar Rodrigo e implorar para que ele volte à fábrica antes de viajar pelo interior. Com ciúmes, Carlos Daniel pergunta se ela os deixará novamente. Paulina responde que precisa disso para conquistar novos clientes e o dinheiro necessário para manter a fábrica funcionando, prometendo que conseguirá. No dia seguinte, Carlos Daniel se oferece para levá-la ao aeroporto, mas Paulina prefere que ele vá à fábrica. Ela também planeja passar na casa de Rodrigo para pedir que ele volte. Carlos Daniel a beija para se despedir, mas ela se afasta, dizendo que está com pressa. Carlos Daniel reclama sobre Paola dizer que o ama, mas não demonstrar. Paulina garante que o ama mais do que nunca, mas ele não entende o motivo de sua rejeição. Ela responde que não há razão para enganá-lo. Carlos Daniel questiona se ela percebe a enorme distância entre eles e Paulina pede que ele compreenda que não pode evitar isso. Carlos Daniel reafirma seu amor por ela, dizendo que não podem continuar vivendo como irmãos. Paulina pede que ele espere no máximo 1 ano. Carlos Daniel avisa que um homem abandonado pode buscar em outros braços o amor e a paixão que necessita, sugerindo que Leda poderia ser sua fuga. Paulina responde que sentiria muito e Carlos Daniel afirma que somente ela pode evitar isso. Paulina, por sua vez, diz que ele também tem o poder de impedir. Carlos Daniel pergunta se ela não pode lhe dar amor, ao que Paulina responde que não pode. Irritado, ele avisa que não vai mais se humilhar por seu amor e Paulina sofre com a dor da situação. Mais tarde, Rodrigo se irrita ao ver Paola em sua casa e ela pede que ele retorne à fábrica, mas ele recusa. Paulina insiste para que ele volte ao menos até que ela retorne de sua viagem e ele comenta que ela estava demorando para voltar a viajar. Paulina explica que precisa viajar para conquistar novos clientes e o dinheiro necessário para a fábrica. Rodrigo sugere que se Paola tem tanto medo da miséria, que fuge com algum de seus amantes, garantindo que seu irmão encontrará consolo e todos descansarão dela. Paulina afirma que só quer o melhor para os Brátios, insistindo para que ele não abandone seu dever, não seja covarde e honre a memória da família. Na mansão, Stephanie ouve Chico informar que o pintor está à procura de Carlos Daniel. Lalinha decide mandar Donato embora e avisa a Chico que se Carlos Daniel e esse homem conversarem, haverá um grande problema. Stephanie intervém e decide atender o pintor pessoalmente. Donato revela a Stephanie que é um dos amantes de Paola Bratio, deixando-a chocada. Carlos Daniel, por sua vez, se embriaga em um bar e depois vai até o apartamento de Leda, dizendo que veio procurar nela o que não encontra em sua esposa. Sem perder tempo, Leda se joga nos braços dele e o beija.